Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para você que é novo por aqui, eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão, igreja afiliada à CEADEMA, que é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, presidida pelo nosso nobre pastor Francisco Soares Raposo Filho. Muito bem, nós estamos aqui para trazer mais um comentário devocional da leitura diária da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição de número 13, para 29 de março de 2026. E eu quero informar que é a lição de adultos. E o tema desta lição é a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. O textuário se encontra em Mateus 28:19, o qual diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E a verdade prática diz: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. A leitura de hoje, terça-feira, está na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1 e o versículo de número 4, e tem como epígrafe: Deus nos escolheu em Cristo desde a eternidade com o propósito de uma vida santa. Observe a nossa epígrafe. Vai falar sobre o propósito da nossa eleição em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 4, é uma das declarações mais sublimes e teologicamente densas das Escrituras. O apóstolo Paulo nos conduz ao antes de todas as coisas, ao conselho eterno de Deus, revelando que a nossa salvação está enraizada não no tempo, meus amados, mas na eternidade divina. O texto diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Primeiro, a origem eterna da salvação. A expressão antes da fundação do mundo nos leva para além da criação. Antes de Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nos leva para antes disso, antes desse princípio. Aqui Paulo nos mostra que a redenção não é um plano emergencial após a queda, mas um decreto eterno. Deus não reagiu ao pecado. Ele já havia determinado em sua soberania salvar um povo para si em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Observe que Cristo falou sobre a alegoria da videira. Jesus disse: eu sou a videira, né? E todo ramo que está nele deve dar fruto, e o ramo precisa estar nele para ter vida. Então ele diz: estai em mim. Então é preciso estarmos em Cristo para sermos eleitos por Deus. Então isso nos ensina que a história da redenção não começa com o homem buscando a Deus, mas com Deus escolhendo o homem. A iniciativa é totalmente divina. Como ecoa em outras partes das Escrituras, fomos amados antes mesmo de existirmos.
Essa verdade destrói qualquer ideia de mérito humano e estabelece também a graça como fundamento absoluto da salvação. Nós somos salvos pela graça, não é por méritos de nosso algum, né? Segundo, a esfera da eleição é em Cristo, como já falei, é preciso estar em Cristo. Paulo afirma que fomos escolhidos nele, isto é, em Cristo. Isso é central. A eleição não é abstrata nem independente, ela está inseparavelmente ligada à pessoa e à obra de Cristo. Deus não escolhe pessoas isoladamente, mas as escolhe em união com seu Filho. Cristo é o eleito por excelência e todos os que estão unidos a Ele participam dessa eleição. Isso significa que toda a bênção espiritual, incluindo a eleição, flui da nossa união com Cristo. Fora dele não há eleição, não há salvação, não há vida. Devocionalmente, isso nos chama a descansar não em nós mesmos, mas em Cristo. A segurança da nossa salvação, meus amados, não está na força da nossa fé, mas na perfeição daquele em quem fomos escolhidos. Quem é? Cristo Jesus. E qual o propósito dessa eleição? É santidade e irrepreensibilidade. O texto é claro, né? Para sermos santos e irrepreensíveis. Foi para isso que ele nos escolheu. Aqui está o cerne da nossa epígrafe, que diz: Deus nos escolheu em Cristo desde a eternidade com o propósito de uma vida santa, né? Então, foi para isto que Deus nos escolheu. A eleição tem um fim ético e espiritual. Deus não nos escolheu apenas para nos livrar da condenação, mas para nos conformar ao caráter de Cristo. Ele quer nos moldar. Então, santos, aí do grego ágios, aponta para a separação. Fomos separados do pecado e consagrado para Deus, né? Consagrado a Deus. A outra palavra, irrepreensibilidade, né? Ou irrepreensíveis, nós fomos chamados para sermos também irrepreensíveis diante dele, em amor, vem do grego amomos. Era um termo usado para sacrifício sem defeito no Antigo Testamento e indica também integralidade moral, uma vida que não pode ser acusada diante de Deus. Isso revela que a eleição não é uma licença para o pecado, mas um chamado radical à transformação. Não é porque agora você foi escolhido por Deus em Cristo Jesus que você tem liberdade para continuar no pecado. Não, negativo. Então a graça que elege é a mesma que santifica. Não há eleição sem santificação progressiva. Aqui há um teste espiritual. Se alguém afirma ser escolhido por Deus, mas vive deliberadamente no pecado, há uma contradição séria. A eleição verdadeira produz frutos visíveis de santidade. Então, é preciso demonstrar santidade na sua vida. Então, você poderá dizer que realmente é um escolhido de Deus. Quarto lugar, a dimensão relacional. Aí diz que é diante dele, né? A santidade mencionada não é meramente externa ou social, ela é vivida, né? Irrepreensível, para sermos santos, irrepreensíveis, diante dele. Isso aponta para a consciência constante da presença de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ter essa consciência de que Deus está sempre presente conosco. Então, aqueles que esquecem disso, ele está sempre escorregando, cometendo falhas, cometendo pecados. Parece que esquece que Deus está ali presente. Você observa que quando alguém está presente, quando você está no meio
das pessoas é uma coisa. Às vezes, quando está sozinho, é esse momento que às vezes cometemos as nossas falhas, os erros, porque achamos que estamos sozinhos. Mas observe, nós precisamos ter a consciência da presença de Deus sempre. Ele está sempre nos olhando, Ele está sempre presente. E quando eu tenho essa consciência, então eu evito pecar. Isto fala da nossa santidade. Eu procuro destruir o pecado que está em mim. Eu procuro ter uma vida santa, sabendo que Deus se agrada de um viver santo. Aleluia. Então, nossa vida inteira se desenrola sob o olhar santo do Senhor. Ele está sempre nos olhando. Você precisa ter essa consciência, né? Isso traz profundidade à vida devocional. Não vivemos para a aprovação dos homens, mas para agradar a Deus. A verdadeira santidade, ela nasce quando entendemos que estamos continuamente na presença dEle. Em quinto lugar, o ambiente e a motivação. Qual é a motivação e qual é o ambiente? Em amor. A expressão em amor pode se conectar tanto com a escolha de Deus quanto com a nossa vida santa. E teologicamente, ambas as ideias são verdadeiras. Deus nos escolhe em amor. A eleição tem sua raiz no amor eterno e soberano de Deus. Deus amou o mundo. Aleluia. Vivemos em amor. A santidade cristã é moldada pelo amor, não pelo legalismo. O amor é o solo onde floresce a verdadeira santidade. Não obedecemos para sermos amados. Obedecemos porque fomos amados desde a eternidade. Aleluia. E aqui quero trazer algumas implicações devocionais para as nossas vidas. Primeiro, humildade absoluta. Não há espaço para orgulho, tudo é graça. Então, nós aprendemos que a nossa salvação, a nossa escolha é pela graça de Deus. Precisamos ter humildade e reconhecer que nós não merecemos nada. Outra, a segurança inabalável. Se a nossa salvação começou na eternidade, ela não pode ser destruída pelas circunstâncias do tempo. Então temos uma segurança inabalável. E o nosso chamado à santidade, não como peso, mas como propósito glorioso. Esse é o propósito da nossa chamada. Nós fomos chamados para ser santos. Esse é o propósito. E, em último lugar, a vida centrada em Deus. Nós vivemos diante dele para a sua glória. É o que o texto nos diz. Diante dele em amor. Aleluia. Então, nós temos uma vida centrada em Deus. Deus está sempre conosco. É o que disse Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, meus amados, este versículo nos convida a olhar para trás, para a eternidade e para dentro, para o coração. Fomos escolhidos, mas para quê? Para refletir a beleza moral de Cristo. Foi para isso que nós fomos escolhidos. Ser santo é poder refletir a beleza moral de Cristo Jesus. Já imaginou ser como Cristo? Isso é importante. Então, pergunte a si mesmo com sinceridade: minha vida revela a santidade para a qual fui chamado? Tenho vivido consciente da presença de Deus? O amor tem sido a marca da minha caminhada? Ou só tem ódio na sua vida? Ou você se esqueceu que Deus está sempre presente, que Deus está te vendo neste momento, quando você
está aí onde você está, ouvindo inclusive esta mensagem. Deus está te contemplando, está vendo o teu coração, o que está passando na tua mente neste momento. Deus sabe tudo, Deus está vendo. Então você tem essa consciência. Então, se você não tinha, passe a ter essa consciência. Saiba que Deus está presente em todos os lugares, e Ele está presente na sua vida. Ele está na sua caminhada, por onde você anda. Deus está com você. Portanto, que você reflita nesta mensagem, guarde no seu coração e saiba, Deus te ama, Deus te escolheu em Cristo Jesus. E se você ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está ouvindo essa mensagem, resolveu, eu sou católico, então eu resolvi ouvir esta mensagem. Então, Deus te ama e Ele também quer te escolher, mas Ele pode te escolher em Cristo Jesus. Amém? Amado Deus, querido Pai, Senhor da glória, Deus maravilhoso, quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê graça para cumprirmos o Teu propósito para o qual nós fomos chamados por Ti, Senhor, diante de Ti, para vivermos santos, irrepreensíveis diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe aqueles que ouviram esta mensagem. Ó Deus querido, que esta mensagem possa tocar profundamente em cada coração, meu Pai. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.